Boa noite a todos. Meu nome é Daciana, eu estou coordenadora do Projeto Integrado. O Projeto Integrado faz parte do Departamento de Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina. Propõe a integração dos cursos de bacharel e licenciatura em artes visuais. Ao longo do semestre, nós tivemos diversos encontros e foi muito bom poder compartilhar esse momento, receber a todos aqui. Tivemos alguns encontros presenciais e alguns online. Acho que o online nos permite algo que é muito bom, como estamos recebendo a Gabriela aqui hoje, que está lá em São Paulo, prestes a entrar de férias, mas ainda assim veio para estar aqui conosco nessa sexta-feira, no fim do dia. Então, Gabriela, muito obrigada pelo teu aceite, pela tua disponibilidade de estar com a gente. Estamos felizes e honrados com a sua presença. A Gabriela vai realizar uma fala que se intitula Ações Educativas Inclusivas em Museus a partir da experiência da Pinacoteca de São Paulo. Essa fala vai ser mediada pelo Gustavo. O Gustavo é estudante de licenciatura em artes visuais e o projeto integrado propõe que as falas sejam mediadas por estudantes, né? Então, o Gustavo também aceitou estar aqui com a gente nesse desafio. Muito obrigada, tá, Gustavo? Passo a fala para você. Boa noite a todos, boa noite, Gabriela. Como a Tarsi falou, eu peço licença. Vou ler um pouco do currículo da Gabriela, que a Gabriela, hum, ela é graduada em História pela Universidade de São Paulo, a USP, e, um minuto, é especialista em estudos de museus de arte pelo Museu de Arte Contemporânea e em museologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia, ambos da USP. Ela obteve o título de Master of Arts in Museum Studies pela Universidade de Leicester, no Reino Unido. Trabalha desde 2002 no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo, onde coordena os programas educativos e inclusivos. Passo a minha fala para a Gabriela, e é isso. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Tarciana. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, eu também quero agradecer muito o convite que foi feito a mim pelo professor Otávio, mais conhecido como Ota, de todos nós. Eu e o Ota, eu estou na Pinacoteca há 20 anos, né? Como o Gustavo falou, esse ano faz 20 anos que eu estou lá. E eu e Ota, a gente se conhece há pelo menos uns 15, né, Ota? Ele também atuava no território da onde está a Pinacoteca, que é a região da Luz, no centro de São Paulo, como educador social naquele momento e artista também. E a gente fez alguns trabalhos em parceria. Então, algumas das coisas que eu vou apresentar e comentar com vocês hoje, ele participou, né, assim, como parceiro, assim, então acho que seria até legal, em algum momento, se você quiser complementar, acho que seria bacana, né, até como mostrar esse outro lado de quem atua junto com o museu, mas não necessariamente de dentro do museu. Eu trabalho há 20 anos no educativo da Pinacoteca, então sempre com educação museal e sempre pensando, desenvolvendo e gerindo projetos ligados à inclusão sociocultural de públicos que não são tradicionalmente frequentadores de museus, né? Foi assim que a gente se conheceu, eu e o Ota. Então, sempre numa perspectiva de buscar democratizar esse espaço oficial de cultura que é a Pinacoteca de São Paulo. Eu preparei um PowerPoint para falar um pouco do trabalho, mas assim, aí eu acho que por uma questão de dinâmica nossa, eu gosto mais de encontros dialogados, mas eu acho que vai funcionar melhor se eu fizer uma apresentação, que eu espero que dure assim uns 40 minutos, eu vou me policiar para isso, e aí a gente abre para uma conversa de vocês. Então eu peço que vocês anotem suas questões, né? Ou escrevam no chat, daí a gente retoma para poder conversar, porque eu espero que a gente possa dialogar, apesar desse modelo mais formal, né, que é mais um pouco uma aula, principalmente no online, que a gente não consegue nem se ver direito, né? Então fiquem à vontade, anotem suas questões para a gente poder conversar, que para mim é mais interessante assim também. Eu vou tentar compartilhar minha tela, tá, gente? Aí vocês me avisam se está dando tudo certo. Vamos lá. Foi? Foi, só que os slides ainda estão pequenos, aí eu acho que Sim, só sim. expandir. Isso, agora foi, né? Perfeito. Uhum. Isso, ótimo.
Então é isso, né? Eu vou apresentar um pouco para vocês o que a gente tem feito nessas 2 últimas décadas relativo a isso que a gente tem chamado de ações inclusivas no museu a partir da nossa experiência na Pinacoteca. Eu não preparei uma apresentação assim da Pinacoteca para vocês porque, enfim, eu não sei quantos de vocês conhecem, mas acho que pela área de estudo de vocês, se vocês não conhecem pessoalmente, vocês já devem ter ouvido falar. É um museu de arte mais antigo do estado de São Paulo, é o museu oficial do estado de arte, né? Museu importante na cidade, eu acho que no país também, e que tem um projeto pedagógico de longa duração, né? Então, eu e muitos colegas estamos lá desde 2002 desenvolvendo ações educativas, e isso eu acho que diferencia um pouco a gente no panorama da educação museal no país, que é essa longa continuidade. Então, isso, o que nos permite que a gente possa acertar, errar, aprender com os nossos erros, né? Ter um processo de construção continuada, o que para a educação é muito importante, né? Então, eu acho que isso é um diferencial importante que essa longa duração tem nos dado. Mas aí eu queria começar, enfim, quem quiser conhecer mais a Pinacoteca, entra no nosso site, depois eu coloco aí no chat para vocês conhecerem. Mas eu queria, acho que já começar questionando vocês, acho que até abrindo mesmo, quem puder, quiser, né? Quando a gente fala em ações inclusivas nos museus, o que a gente está querendo dizer com isso? E aí eu queria ouvir 2 respostas, assim, só para eu poder ouvir um pouco a voz de vocês e a gente começar. Quem se sente interpelado, assim, a responder isso? Não precisa ser uma resposta muito elaborada, algumas ideias iniciais mesmo, gente. Para mim, vem logo à cabeça a questão de acessibilidade visual. Como a gente faz um curso de artes visuais, eu fico pensando como alguém com baixa visão ou com pouca visão vê uma obra. Então, mais para esse sentido, como se vê uma obra quando se não tem a visão. Legal, Gustavo, obrigada. Algum outro comentário? Oi, dá de me ouvir? Sim, sim, sim. Eu pensei naqueles áudios que tem descrevendo, assim, acho que vai um pouco com o que o Gustavo disse, né, em museus que eles explicam um pouco das obras, aqueles áudios guiados, né? Isso que me veio à cabeça. Audiodescrições, né? Uhum. Legal. Alguém quer dizer mais alguma coisa, gente? Ou estamos bem com isso? Então, eu acho que eu achei curioso assim que o Gustavo, quando ele respondeu, ele usou até um termo que a gente vai conversar também, que é a questão da acessibilidade. Na verdade, esses 2 termos são muito parentes, digamos assim. Talvez não sejam, são irmãos, primos, digamos assim, né? Quando a gente fala em inclusão e acessibilidade, uma relação muito próxima entre essas 2 ideias, né? Que não é errado. Mas aí o que vocês trazem é muito relacionado a essas questões do que a gente pode chamar de acessibilidade para pessoas com deficiência dentro dos espaços culturais. Isso não está errado, absolutamente não está, mas isso é um ponto de vista sobre essas ações, né? Não é o único. E aí também é uma coisa que eu gostaria de problematizar com vocês no nosso encontro de hoje. É muito comum aqui no contexto brasileiro, e eu acho que de outros museus de fora do país também, quando a gente usa os termos inclusão e acessibilidade, até pela relação com a educação formal, ou seja, com a escola, a gente muito diretamente relacioná-los às ações voltadas às pessoas com deficiência, né? Porque é como a escola usa esses termos. Mas no contexto dos museus, o que eu e os meus colegas na Pinacoteca, o que nós propomos, a gente olhar para essas ideias, para esses conceitos de uma maneira um pouco mais ampliada, pensando nos grupos de pessoas que têm dificuldades de acesso ou que estão excluídas da frequência cultural. E aí a gente vai ver que, de fato, as pessoas com deficiência estão entre esses grupos, estão entre essas pessoas, mas não são os únicos grupos que estão nessa condição de dificuldade de acesso. E aí eu queria compartilhar com vocês, algumas ideias, como o Gustavo disse, né? Eu fiz o meu mestrado faz tempo já na Inglaterra, então eu uso muitos referenciais de lá, alguns autores de lá são úteis para mim. E um deles é esse escocês, na verdade ele não é nem inglês, ele é escocês, chama Mark O'Neill.
quando ele tenta relacionar um pouco essa ideia da inclusão social aplicada à prática dos museus. E ele diz o seguinte, que as implicações para o fato dos processos de inclusão e exclusão serem autorreforçados ou autogerados são muito claras. Qualquer organização que não esteja trabalhando para romper as barreiras está ativamente mantendo-as. A neutralidade não é possível. Aí eu acho que ele já traz uma questão muito importante para a gente pensar, que é essa. Não é possível para as instituições culturais acharem que só pelo fato delas terem alguns dias de gratuidade, uma programação disponível, elas já estão tendo um impacto social junto a determinados grupos, né? Muitas vezes isso não é suficiente e tampouco é possível também pensar que elas são instituições neutras dentro da problemática social que nós vivemos num país como o Brasil, por exemplo. E ele continua dizendo que o conceito de inclusão social significa buscar ativamente remover as barreiras, reconhecendo que pessoas que foram apartadas por gerações precisam de apoio adicional numa ampla variedade de formas, de modo a permitir que possam exercer seu direito de participação em muitas das oportunidades que os privilegiados e escolarizados têm garantidas. Então, eu acho que a gente pode perceber o quanto esse tipo de argumento tem muito a ver com o próprio argumento das ações afirmativas, né? Das políticas de ações afirmativas, por exemplo, né? Que é de buscar ações que promovam a equidade e que garantam a oportunidade de participação para grupos que não têm essa oportunidade garantida, né? E aí é uma variedade muito maior de grupos do que as pessoas com deficiência apenas. Outro autor, né, para quem se interessa por isso, que eu recomendo também para vocês, é o Richard Sandel. Ele é um professor nessa universidade onde eu estudei, na Universidade de Leicester, no Departamento de Estudos de Museus, e ele é uma pessoa que se dedica muito a essa discussão do papel social dos museus. E aí ele caracteriza as dimensões culturais da exclusão em 3 aspectos, né, pensando especificamente no caso dos museus, né. O primeiro tem a ver com uma questão de representação, depois uma questão de participação e, por fim, de acessibilidade. Então, o que é essa primeira, né? Que ele chama essa dimensão cultural da exclusão da representação. Ela tem a ver com o grau em que um indivíduo ou patrimônio de um grupo é representado dentro do que ele chama de arena cultural dominante, que no caso podem ser os museus, né? Ou as outras instituições culturais que fazem exposições ou que têm coleções, né? Então, quanto grupos discriminados ou excluídos, digamos assim, estão presentes dentro dessas instituições, sejam nas suas narrativas expositivas e curatoriais, sejam nas próprias coleções dos museus, por exemplo. A segunda, que é a questão da participação, tem a ver com as oportunidades que um indivíduo ou grupo tem de participar nos processos de produção cultural. E aí não é só participar como consumidores, digamos assim, de cultura, ou como visitantes de museus, mas também como produtores de cultura, né? Entender a participação cultural para além de apenas serem espectadores ou visitantes de museus, que também não é pouco ser visitante de museu, né? Mas também ser proponente, digamos assim. E a terceira, que é a acessibilidade, tem a ver com as oportunidades oferecidas para o contato com os serviços e equipamentos culturais. Então, eu acho que o que eu vou compartilhar com vocês hoje está mais nesses 2 últimos âmbitos, tanto da participação quanto da acessibilidade cultural. Eu acho que o nosso trabalho educativo tem mais incidência nessas 2 dimensões. E aí a gente também pode argumentar, né, que quando pensar ações inclusivas dentro dos museus é de alguma maneira responder a essas 3 dimensões, né? Como os nossos museus podem ser mais plurais no sentido de representação de grupos sociais diversos, como eles podem ser mais participativos e como eles podem ser mais acessíveis também. E aí eu chego, peraí, que às vezes esse negócio não vai aqui. Eu chego na minha segunda questão para vocês, que é muito decorrente da primeira também, né? Que é perguntar como que a gente pode caracterizar, então, essa ideia da acessibilidade em museus. Quem que pode compartilhar algumas ideias com a gente?
caracterizar de forma física, dizendo pela estrutura do museu? Por exemplo, sim, com certeza. Ahn, Pensando a característica de acessibilidade no museu é se ele tem rampa, se Uhum, ele, em que local ele fica para essas pessoas irem, ahn, se ele tem as plaquinhas de braille, uhum, e se tem uma audiodescrição da obra. Eu uhum, penso essas uhum. características. Legal. Algo mais, gente? Tem um comentário Vamos lá, não tô vendo o sobre, chat. sobre valor. Colocaram. Quanto se paga para Legal. entrar? Isso, eu acho que isso é um aspecto bem importante quando a gente pensa, por exemplo, no contexto brasileiro, né? E pensando também que as visitas às instituições culturais costumam ser eventos coletivos, né? A gente às vezes a gente faz até, a gente vai, mas não é tão legal visitar uma exposição sozinho, é mais legal quando você vai com outras pessoas, né? Então, se você pensar nos gastos envolvidos na ida a uma instituição cultural, com certeza isso vai incidir, é um aspecto que tem a ver com acessibilidade, sem sombra de dúvida. A gente. Peraí, deixa eu achar aqui. Esse negócio aqui. Eu vou chegar um pouco mais nesses diferentes aspectos da acessibilidade em museus com vocês, que é algo que eu me dedico bastante. Mas eu acho que quando a gente está, como eu disse, né, que a gente está pensando muito assim, quem frequenta, quem não frequenta, quem tem dificuldade de acesso, e aí, né, problematizando novamente, a gente sabe que as pessoas com deficiência estão, claramente, entre esses grupos, mas eu acho importante também a gente olhar para isso de uma maneira maior até, e aí a gente não tem dados exatos de quem não frequenta os museus, quer dizer, existem dados dispersos em algumas pesquisas, mas existem dados de quem frequenta, e eu acho que eles são importantes, eu gosto de trabalhar com esses dados de pesquisa, porque eu acho que eles são um chão mais firme para a gente pisar e entender com quem a gente está lidando e com quem a gente não está lidando, né? Então, tem uma pesquisa que é relativamente recente, feita em 2017, por uma empresa chamada J. Leiva, não sei se vocês já ouviram falar nessa pesquisa, chama Cultura nas Capitais. Eu trouxe alguns dados de perfil de visitantes de museus para vocês. Ela foi feita em 12 capitais brasileiras, acho que foi feita em Florianópolis também, se não me engano. Aqui tem o linkzinho, o link da plataforma onde vocês podem acessar os dados, cruzar os dados, é bem interessante, eu recomendo dar uma olhada nessa pesquisa. E aí, o que essa pesquisa indica em termos de perfil de visitantes de museus, visitantes espontâneos, tá? Não é visitantes que o educativo traz, mas visitantes que vão autonomamente aos museus. Primeiro, que são pessoas muito jovens, mais da metade com até 34 anos, com alta escolaridade, 57% no ensino superior, e, consequentemente, alta renda, 62% na chamada classe A, com renda de quase 20 mil reais ou mais por mês. Então, o que essa pesquisa deixa muito evidente, e outras pesquisas feitas nas instituições também, é que o perfil das pessoas que visitam espontaneamente os museus no Brasil é muito privilegiado, né? São pessoas com altíssima escolaridade e alta renda, que não é a média da população, né, do Brasil ou de São Paulo, quando a gente vê esses dados também aplicados à cidade. Então, o que essas pesquisas, né, a meu ver, elas são úteis para a gente que está dentro das instituições, é para entender que a escolaridade e a renda são os grandes fatores determinantes no acesso espontâneo aos museus no país. E principalmente, vocês vão ver, eu trouxe alguns dados da Pinacoteca, nos museus de arte, isso é esses números são mais altos ainda, né? Quer dizer, são públicos mais privilegiados que frequentam espontaneamente esses museus. E aí, portanto, né, os grupos que ficam fora desse acesso, os públicos com dificuldade de acesso, com dificuldade, que estão excluídos desse universo, são aqueles que a gente pode chamar de socialmente vulneráveis, em piores condições socioeconômicas e que são grupos numericamente majoritários no país, né? Então, o que eu acho importante desses dados é, primeiro, conhecer isso e pensar, talvez não como responder a eles, mas como dialogar com eles institucionalmente, seja desde o educativo, seja desde uma programação expositiva. Acho que existem diferentes maneiras de lidar com esses dados, não apenas educativos, né? O que eu vou mostrar para vocês hoje está mais no campo da educação museal, mas não é apenas a educação que deveria responder a essa realidade.
E aí, outros dois dados que eu gosto muito também, que aí não são de perfil de quem visita, mas de como as pessoas se relacionam e percebem a cultura no país. Então, é uma pesquisa bem mais antiga, que foi feita em 2010 pelo IPEA, que é de indicadores de percepção social em relação à cultura. E aí eu trouxe só esses dois dados, né? 68%, ela tem abrangência nacional, essa pesquisa do IPEA também, tem uma amostragem nacional. Então, 68% dos entrevistados afirmou naquele momento nunca ter visitado um museu ou centro cultural. Eu acho é um número muito alto, né? Então, a gente que se dedica a essas instituições, eu acho fundamental a gente saber o contingente majoritário da população brasileira que nunca pôs os pés dentro de uma instituição cultural como as que a gente trabalha. E 56% dos entrevistados apontou como obstáculo à frequência a esses lugares a barreira social imposta pelo perfil do público que já frequenta esses espaços, ou seja, olhar para esses espaços e entender que eles não são para mim ou não são para os meus pares, né? Então, são questões de ordem muito simbólica, mas muito perceptíveis pela população. E aí, uma pesquisa que foi feita pela Consumotec em 2019, bem mais recente, que aí tem a ver especificamente com os museus, traz dados muito parecidos. 58% dos entrevistados afirmou que os museus são elitizados e pouco visitados. Quando a gente vê os dados de quem visita os museus, a gente vê que a percepção da população não é errada em relação aos museus, né? Quer dizer, eles estão vendo claramente que os museus dialogam com mais facilidade com determinados grupos sociais privilegiados, né? Então, eu acho fundamental que a gente tenha clareza disso na hora de pensar nossas políticas e nossos programas dentro dessas instituições. E aí, queria então começar essa discussão sobre acessibilidade e acesso, falando para vocês sobre as barreiras de acesso, as barreiras simbólicas de acesso aos museus. Eu, particularmente, considero essas barreiras muitas vezes mais difíceis de serem transpostas do que as barreiras de caráter físico, né? Então, por exemplo, isso que o Gustavo mencionou para a gente, rampas, né, comunicação acessível em braille, audiodescrição é fundamental, né? Mas isso você tendo orçamento, você consegue resolver. Claro que ter orçamento também para a cultura hoje em dia no Brasil não é uma coisa simples, mas digamos assim, você tem meios para resolver isso, você tendo verba. As barreiras simbólicas, elas são mais complexas de serem transpostas porque elas lidam com imaginários, com o lugar social que os museus ocupam no imaginário da população. Isso eu acho mais difícil de mudar, né? E aí eu trouxe uma pesquisadora grega que mora em Portugal, que eu gosto bastante, que é a Maria Vlachou, quando ela aborda essa questão das barreiras simbólicas. E ela diz o seguinte, que as barreiras de acesso aos museus não são práticas, elas são mentais e psicológicas, resultado da falta de experiência prévia, conhecimento e práticas. E olha, gente, que ela está falando do contexto europeu, hein? Ela não está nem falando do contexto brasileiro. Então, né, para vocês verem como essa questão da dificuldade de acesso e de barreiras simbólicas aos museus é uma coisa que é comum aos museus no mundo inteiro. Ela continua então dizendo que nosso objetivo é criar as condições para que as pessoas experimentem, inspirando curiosidade, apresentando relevância, tornando os museus de alguma maneira tangíveis, promovendo conforto e bem-estar, principalmente psicológico, e construindo pontes. Em muitos casos, teremos que abrir portas, não apenas para que os públicos entrem, mas também para sairmos, abandonarmos nossa zona de conforto e encontrá-los. Enquanto eu estou lendo isso, eu fico me lembrando de algumas coisas que eu já fiz justamente com o OTA, com crianças em situação de famílias que eram moradoras de ocupações e de habitações precárias na região do entorno da Cracolândia, e quanto o trabalho que a gente fazia, né, Ota, tinha muito a ver com isso, né? O quanto a gente buscava criar uma aproximação com essas crianças em relação ao museu de ordem até mais subjetiva e psicológica, e o quanto nós, como equipe do museu, saíamos de lá e íamos encontrar vocês no projeto Quixote, onde vocês atuavam, que era do outro lado da rua, no caso, né? Mas eu acho que lendo isso já me vem à memória um pouco das coisas que a gente fazia que estavam muito, estão muito dentro desse espírito, digamos assim. Quer falar? Esse aspecto que você trouxe do psicológico como barreira, é muito legal você pensar isso que você falou, tá do outro lado da rua, né?
o quanto era território também e quanto aquele espaço não é pertencente. É muito louco isso. As famílias moravam em frente, as ocupações onde essas crianças moravam eram literalmente em frente ao museu, mas as pessoas não punham o pé lá porque elas não se sentiam pertencentes àquele espaço, né? Então, assim, isso realmente é muito marcante, né? Isso é muito, enfim, é muito perceptível, assim, é muito intenso. E o quanto a gente tem que trabalhar levando isso em consideração, né? Que é isso, não adianta a gente ficar distribuindo. A gente já fez isso, né? Tô falando que não adianta porque eu já fiz. Distribuir, a gente construía uns convitinhos e ficava distribuindo ali no Parque da Luz, em frente ao metrô, convidando as pessoas a irem. A gente teve retorno de menos de 10%, né? O quanto essas barreiras são complexas e são profundas, né? E a gente precisa de um trabalho muito continuado para, não digo rompê-las, mas minimizá-las um pouco. E aí, falar para a gente também, só fechar essa parte mais dos conceitos e tal, e eu poder apresentar para vocês como a gente articula essas ideias lá na nossa prática educativa, na Pinacoteca, falar um pouco dessa ideia da acessibilidade em museus nessa perspectiva mais ampliada com a qual a gente gosta de trabalhar. Então, o primeiro aspecto da acessibilidade, de fato, é isso que o Gustavo falou, por exemplo, a acessibilidade física, né? O que é isso? É a possibilidade de mobilidade e circulação pelos espaços dos museus. E aí, mobilidade e circulação não deveria ser só dentro do prédio, mas no entorno e na própria cidade, que não adianta nada. Eu uso a Pinacoteca também como exemplo. Não adianta nada eu ter um prédio totalmente acessível para cadeirantes, por exemplo, se a chegada até o museu para eles, por transporte público, é impossível, né? Então, também essa questão física tem que ser ampliada para fora dos muros do museu também. O segundo aspecto que um colega nosso já trouxe também, Audrey, é essa questão financeira, né? Que é isso. Também no nosso contexto isso é fundamental. E como que a gente pode, né, favorecer a acessibilidade financeira? Por meio da liberação dos valores da entrada, dos ingressos aos museus, mas também com subsídio de transporte, né? Em grandes cidades, eu acho que Florianópolis não deve ser diferente, mas numa cidade como São Paulo, se locomover custa muito dinheiro, né? É muito raro quem pegue apenas um transporte, os transportes são caros, então, para alguns grupos, ter a entrada gratuita já está garantido quando é atendido pelo educativo do museu, mas para alguns grupos a gente tem que oferecer transporte também, então a gente tem por os programas inclusivos, a gente tem uma cota anual, que é limitada, de vans, micro-ônibus e vans adaptadas para cadeirantes também, que a gente oferece para os grupos que sem esse apoio não poderiam visitar o museu, então é fundamental considerar isso. E aí, a gente começa a entrar numa sequência de aspectos que são mais intangíveis, mas não são menos importantes, né? Como eu disse para vocês, as questões simbólicas são fundamentais. E o primeiro desses aspectos é algo que a gente pode chamar de aspectos intelectuais. O que é isso? Ou alguns lugares chamam também de aspectos comunicacionais. Tem a ver com a possibilidade de compreensão dos objetos e discursos expositivos, da organização conceitual e da linguagem utilizada pelo museu, assim como das normas institucionais e da orientação espacial. Então, só nesse item, olha a quantidade de barreiras que podem existir, né? Você tem que compreender o que você está vendo, como isso está articulado numa narrativa, como que se organiza conceitualmente, que linguagem é essa, e um espaço super regrado, cheio de normas, como se locomover dentro disso. Então, só dentro dos aspectos intelectuais é uma sequência de possíveis barreiras. Quando a gente fala, e os museus são muito acadêmicos, em certa medida, né? São espaços que têm essa perspectiva ainda muito do saber erudito, científico, tem muita dificuldade nesse aspecto intelectual muitas vezes, e os museus de arte não são diferentes, né? Então, eu acho que a gente pode olhar para a nossa própria experiência. Quem de nós nunca foi numa Bienal, por exemplo, de São Paulo, numa exposição de arte contemporânea, e se sentiu perdido frente a algumas obras, porque precisava de outras referências para poder se relacionar com elas, precisava de outros repertórios, de outras informações. Então, também só para esclarecer que quando a gente fala de aspectos de compreensão dos objetos artísticos no Museu de Arte, não é explicar os objetos, porque isso é a última coisa que a gente deve fazer, porque a gente mata o que eles têm de mais potente, que é seu potencial interpretativo.
mas é das chaves de inteligibilidade, para que as pessoas possam minimamente se relacionar cognitivamente com o que elas estão vendo e que isso não barre o contato que elas vão ter com esses objetos, né? E isso deve ser feito não só pelo educativo, mas nesse caso principalmente pelas propostas curatoriais. E aí a gente chega num outro aspecto que é fundamental para, por exemplo, os grupos com deficiência, que são os aspectos sensoriais. O que é isso? Tem a ver com a possibilidade de ter acesso aos objetos culturais por meio de outros sentidos, além da visão e da audição. Então, se a gente pensar quais sentidos, dos 5 sentidos, a gente mais usa numa visita ao museu, é a visão e a audição, prioritariamente, né? Mas principalmente a visão. Até na tipologia dos museus de arte, né? São museus de artes visuais, o nome deles já indica essa preponderância da visão. Então, para alguns grupos, né, o Gustavo trouxe isso, né? Para alguns grupos de pessoas com deficiências visuais, por exemplo, a gente precisa ter outros recursos que estimulem outros sentidos além da visão, né? Mas aí, pensar muito, isso tem muito a ver com a questão da multissensorialidade, que é fundamental no nosso trabalho com pessoas com deficiência e também com pessoas com perdas sensoriais, como, por exemplo, pessoas com 60 anos ou mais, né? Mas que todos os públicos podem se beneficiar também, né? A multissensorialidade, ela é fundamental para esses grupos, mas para todo mundo pode se beneficiar porque ela tem a ver com a nossa experiência vital corporal, né? A gente nunca usa um sentido só por vez, a gente usa os 5 sentidos em articulação. Então, é buscar explorar essa sensorialidade também na interação com o museu e as obras de arte. E aí a gente chega a esses 2 últimos aspectos, que são mais subjetivos ainda, mas que são fundamentais para os grupos que não são frequentadores, que são os aspectos atitudinais ou emocionais, que tem a ver com o sentimento de acolhida pela instituição e confiança e prazer pela participação no espaço cultural. Então é isso, é poder sentir que o que está lá dentro pode dizer respeito a você, que você pode, que aquilo é seu também, que te pertence, que pode te representar, né? Isso não é tão simples de conseguir com determinados grupos, principalmente pensando na arquitetura dos museus, né? Na maneira como eles se organizam, isso pode ser bastante desafiador. E aí isso depende muito de uma interface humana mesmo, que vai se dar com os educadores ou com os outros profissionais que atuam no museu e que estão com o público. E, por fim, algo que a gente pode chamar de aspectos culturais, que tem a ver com a possibilidade de reconhecimento da diversidade cultural presente na instituição. Então, é isso, né? É entender o quanto os meus pares e as minhas as comunidades às quais eu pertencem a esse espaço, seja nas suas exposições e coleções, seja nas próprias equipes também, o quanto essas equipes são plurais. Tudo bem até aqui, gente? Gustavo, você Tudo tá... certo, perfeito. Sim? Então tá bom. E aí, só antes de entrar, né, rapidamente no que a gente faz, falar um pouco desse perfil então, de visitantes da Pinacoteca. Essa é uma pesquisa bem recente, de 2019. Então, só para a gente, é como se a gente olhasse num microscópio e numa lente de aumento para aqueles dados da pesquisa nacional, lá da cultura nas capitais. Então, os visitantes espontâneos da Pinacoteca em 2019, 64% entre 15 e 34 anos, né? Muito jovens. 88% com ensino superior, então a gente está falando de públicos muito altamente escolarizados. E renda alta também, né? Quase 60% acima de R$3.000 mensais, mas isso pode ser até mais, porque nem todo mundo quis responder essa questão. E aí, tendo todo esse universo em mente, esses dados da pesquisa, dessas pesquisas de público, essas ideias sobre inclusão, sobre acessibilidade, a gente vem, ao longo dessas 2 décadas, desenvolvendo os nossos programas educativos no museu. Então, sempre na centralidade das nossas ações estão os educandos, os nossos públicos-alvo, né? Então, é sempre a partir deles e delas que a gente constrói as ações educativas, os programas, projetos e ações. Então, atualmente, a gente tem 2 grandes áreas no núcleo de ação educativa da Pinacoteca, que estão organizadas a partir dos públicos. Então, o primeiro, que a gente chama de Programa de Atendimento ao Público Escolar em Geral, que é voltado ao que a gente pode chamar de públicos mais autonomamente visitantes, né? Que são
essas famílias altamente escolarizadas, de classe média, média alta, que visitam espontaneamente o museu, e também os públicos escolares. Claro que públicos escolares precisam de subsídios e de apoio de verba, principalmente de transporte para visitar o museu, principalmente da rede pública. Mas, de qualquer maneira, são interlocutores mais tradicionais e usuais dos museus. E aí, dentro dessa grande área, a gente tem, então, as visitas educativas ao público escolar e ao público espontâneo, os programas de formação para professores, e aí tem diferentes modalidades, desde programas que é para uma exposição temporária, programas mais longos, grupos de estudo com professores que duram um ano inteiro, que eles debatem temas de interesse deles, visitam exposições, produzem textos, né? Aí é muito diverso, isso que a gente chama de programas de formação para professores. Uma ação que a gente chama de Pina Dentro e Fora, que são mochilas pedagógicas para empréstimo de professores, para que eles usem em sala de aula. E elas têm como tema a identidade, reproduções de obras do museu, uma série de jogos e recursos. Um programa que a gente chama de Pina Família, que acontece uma vez por mês, que é para grupos familiares. Então, um domingo do mês, inclusive esse fim de semana tem, se alguém estiver em São Paulo quiser conhecer. São jogos, espetáculos, ilhas de atividades, materiais impressos, para grupos familiares interagirem dentro do espaço do museu. E uma última conjunto de projetos que a gente chama de dispositivos para autonomia de visita, que são recursos educativos não presenciais, ou seja, não dependem de um educador para mediá-los. Então, são recursos que estão no espaço do museu. Podem ser textos de parede educativos, etiquetas comentadas, jogos que estão no espaço, o próprio QR Codes, a gente investiu muito em QR Codes no período da pandemia, com conteúdos educativos. Então, tudo que não depende do educador, mas é ação educativa e está no espaço do museu, a gente chama desses dispositivos. E aí, a gente tem essa segunda grande área, que é a qual eu estou diretamente relacionada, que são os programas educativos inclusivos, que estão voltados a públicos não tradicionalmente visitantes. Como a gente viu nessas pesquisas, isso é um universo, né, gente? Isso é a maioria da população brasileira. Então, é claro que dentro disso a gente faz alguns recortes a partir da nossa identidade institucional, né? Das nossas possibilidades também. Muitos desses recortes se relacionam com o território onde a gente está, que é no centro da cidade de São Paulo, na região da Luz, vizinho a Cracolândia. Então, o primeiro desses programas é um programa que a gente chama de Programa Educativo para Públicos Especiais. Ele é tão antigo que essa terminologia nem se usa mais, não se fala mais públicos especiais, né? Mas é porque ele existe há muito tempo, há 20 anos. E esse é o programa que trabalha com pessoas com deficiência física, intelectual ou sensorial e com pessoas em situação de sofrimento psíquico, que são pacientes psiquiátricos, né? Em parceria com a rede de atenção psicossocial. O segundo programa é o Programa de Inclusão Sociocultural, que atua com as pessoas em situação de vulnerabilidade social do entorno do museu, mas não apenas. Então, era com esse programa que a gente fazia as ações com o OTA, por exemplo, e as crianças do território. Um terceiro programa que se chama Meu Museu, que atua com pessoas, com idosos e idosas, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais. Então, já que a gente viu que os idosos são muito subrepresentados na visitação espontânea do museu, a gente criou um programa para atrair mais esse público, essa faixa etária. E um último desses programas, que se chama Consciência Funcional, é um programa absolutamente interno, que é um programa educativo que é feito em parceria com a área de recursos humanos do museu, que é um programa de formação continuada das equipes de funcionários da Pinacoteca, principalmente das áreas de receptivo, ou seja, que tem contato com o público, e de equipes terceirizadas de segurança e limpeza também. E aí, para vocês verem algumas imagens, enfim, eu falar, porque assim, a gente se organiza por programas, projetos e ações, né? Então, cada um desses programas tem equipes específicas, são equipes bem enxutas, entre 3 e 4 pessoas, cada equipe, mas são equipes que estão dedicadas a trabalhar com esses públicos-alvo. Então,
No programa educativo para grupos especiais, a gente faz as visitas educativas a esses grupos, desenvolve uma série de recursos multissensoriais. Então, na imagem da esquerda, vocês estão vendo uma maquete tátil tridimensional de uma pintura que está na Pinacoteca, que é a pintura Antropofagia, da Tarsila do Amaral. Então, é um exemplo de um recurso multissensorial tátil, nesse caso, né, que são essas maquetes tridimensionais, que ajudam a pessoa com deficiência visual, ou com deficiência intelectual, ou uma pessoa com baixa visão, por exemplo, um idoso com baixa visão, a compreender essa obra bidimensional, que ela não teria outra maneira de compreender se não fosse por meio desses recursos, no caso, táteis. Mas a gente não trabalha só com a multissensorialidade em recursos táteis. A gente trabalha também com recursos sonoros, que podem ser músicas, podem ser sons, com recursos olfativos. O único recurso que é mais difícil de trabalhar dentro do museu é o paladar, os gustativos, por questões de preservação das obras, né? Mas a gente investe muito, por exemplo, em recursos olfativos também. Então, cheiros que possam ter a ver com determinadas obras. A gente tem também uma educadora surda na equipe, essa pessoa que aparece, que está de preto, que aparece na imagem de baixo, a Sabrina Ribeiro, Denise Ribeiro. A Sabrina trabalha no museu há 15 anos, mais ou menos, e ela é responsável por receber os grupos de surdos na Pinacoteca. Então, é uma mediação que acontece toda em língua brasileira de sinais, em Libras, e não precisa necessariamente de um intérprete. A Sabrina, além de receber os grupos de surdos, ela tem um outro projeto que é uma contação de história em Libras, que acontece mensalmente ou bimestralmente, e aí é para surdos e ouvintes, e aí uma intérprete participa. Então, essa foto que vocês estão vendo é disso. É de uma contação que ela está fazendo de uma obra, e a intérprete está traduzindo, digamos assim, para o português. Então, a Libras é a primeira a língua principal da atividade. Esses programas também têm cursos para profissionais que atuam com essas populações. Então, agora em agosto a gente vai começar a 19ª edição do curso Ensino da Arte na Educação Inclusiva. É um curso de 3 meses, é um curso longo, e a ideia é que esses profissionais, para 30 profissionais, é que eles possam entender o museu, a arte, a cultura, o patrimônio, como recursos nas suas práticas socioeducativas. Então, desse curso participam muitos professores de salas inclusivas, profissionais de outros museus que querem desenvolver ações com pessoas com deficiência, pessoas da área da saúde, da assistência social, mas que trabalhem ou com pessoas com deficiência ou com pessoas em sofrimento psíquico. Algumas ações extramuros também, em que a equipe do museu, isso, né, fora do contexto pandêmico, mas em que a equipe do museu vai até instituições parceiras desenvolver ações continuadas. Então, já trabalhamos com pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física e, mais recentemente, com o CAPS, que é um centro de atenção psicossocial com pessoas em sofrimento psíquico. Temos alguns catálogos em dupla leitura, tinta e braille, e alguns recursos para visitação autônoma de pessoas com deficiência visual e surdos, que é uma galeria tátil de esculturas brasileiras, com 9 obras originais do acervo da Pinacoteca, que podem ser tocadas pelas pessoas com deficiência visual e por meio do uso de um audioguia que estimula o toque das esculturas, e um videoguia com leituras de imagem, com vídeos com leituras de imagem em Libras, que está disponível nas salas por meio de QR Codes, né? Então, assim, sendo muito rápida no que esse programa faz, mas aí a gente conversa depois, se vocês tiverem um interesse específico, eu conto mais. Aqui, ó, uma imagem essa é a antiga versão da galeria, agora ela mudou de espaço, mas é isso, a ideia da autonomia é ter um piso tátil, informações em braille, e a partir do piso tátil, a pessoa com deficiência visual tem autonomia na visitação, ouvindo o audioguia que foi elaborado e que orienta o toque das esculturas. É super interessante para quem se interessar por essa área, e eu recomendo conhecer. Eu estou dando uma aceleradinha, sempre acontece isso, o tempo nunca é suficiente, mas eu estou dando uma aceleradinha para a gente ter tempo de conversar, tá, gente? Mas depois a gente retoma alguma coisa se vocês quiserem. Fica tranquila, Gabi. Passar um pouquinho, tudo bem também. Fica à vontade. Tá bom. Porque a gente atrasou um pouco, mas enfim, sexta-feira, né, Ota? Não vamos ultrapassar muito tempo, não, porque o pessoal quer viver, né?
Outro desses programas é o programa de inclusão sociocultural, que, como eu disse, atua com esses grupos em vulnerabilidade, muitos do nosso entorno. Nessa imagem de cima, vocês estão vendo um grupo de pessoas que fazem tratamento para dependência química. Então, por exemplo, a gente está na região da Cracolândia, lá em São Paulo. Vocês já devem ter ouvido falar, se não conhecem, já devem ter ouvido falar. Então, o que a gente faz nesse programa? Os educadores não vão lá na Cracolândia organizar um grupo para visitar o museu. Isso não daria certo. Então, a gente trabalha sempre em triangulação. A gente estabelece, que é o que a gente fazia com o Projeto Quixote. A gente estabelece uma parceria com algum projeto que esteja atuando lá. No caso, pode ser um projeto, principalmente, ou da saúde, da área da saúde, ou da assistência social, do poder público ou não. Aqui é uma visita do CRATOD, que é um centro de referência para o tratamento de dependência química, que está na região. Então, é uma instituição da saúde. Então, essa era uma das primeiras visitas que esse grupo estava fazendo lá. E o que a Yara, que é a educadora do programa, está propondo? Eles fizeram um grande mapa da região central da cidade e estão colocando alguns pontos de referência e pedindo para as pessoas também colocarem os pontos que são importantes para elas, por algum aspecto afetivo, vivencial, e a partir dessa primeira conversa de reconhecimento do território, de como a Pinacoteca faz parte desse território também, a gente, a partir disso, vai visitar salas e podemos, por exemplo, ver algumas pinturas de paisagem da região central também, né? Então, são possíveis abordagens. Mas isso é só para exemplificar para vocês o quanto a consideração dos repertórios pessoais das pessoas é fundamental nesses processos, né? Então, não é que ninguém vai chegar lá e a gente vai ficar dando aula de história da arte para a população da Cracolândia. Não é, nem com os estudantes, nem com as escolas a gente vai fazer isso. Mas a gente vai, a partir das vivências, experiências, demandas, interesses dessas pessoas, construindo os percursos educativos, que é uma perspectiva muito freiriana de educação também, né? Que é lidar com os repertórios das pessoas, dos educandos. Esse programa também desenvolve um curso para educadores sociais há 18 anos, aconteceu no primeiro, agora a gente está voltando para a presencialidade, né, porque nos últimos anos eles foram online. Uma ação educativa extramuros, que é o que vocês podem ver nessa imagem à direita. Então, desde 2008 a gente organiza oficinas semanais em 2 instituições que trabalham com população em situação de rua lá do centro. Então, uma é a Casa de Oração do Povo da Rua, que é da Pastoral do Povo da Rua, do Padre Júlio Lancelotti, que é vizinha ao museu. Então, tem uma equipe de educadores contratados pela Pinacoteca. Vai lá toda quarta-feira de manhã, dá oficinas de gravura e principalmente de estilogravura. E a outra é um espaço que de assistência social que está dentro de um complexo que chama Complexo Pratos, num bairro vizinho, que atua com a população da Cracolândia. Então, a gente tem essa ação que é muito longa do museu, de trabalhar com experimentação plástica e artística com a população em situação de rua do entorno, que já gerou exposições na Pinacoteca, publicações, uma série de desdobramentos. Quando eu for para aí, ou quando um de vocês, ou o Boota vier para São Paulo, eu posso separar um pacote de materiais desses programas que a gente tem para vocês terem como referência aí na UDESC. Assim, a gente precisa só se organizar para fazer isso, mas se você tivesse planejado para vir, a gente marca e você vem buscar esses materiais para vocês conhecerem. Tô indo hoje, depois a gente combina. Vá! Sério? Você está falando sério? E daqui a pouco. Então me avisa, porque eu vou estar de férias. Eu te falei que eu vou estar de férias a partir de segunda, mas tem gente lá, eu posso pedir para algum colega organizar um pacote para você. Depois a gente conversa no final. Bom, e é isso, né? A gente tem uma série de publicações, tanto para educadores sociais, como dos resultados dessas oficinas. Aqui nessa imagem que a gente está vendo, esse participante, que é o de Moraes, era um projeto que a gente fez de lambi-lambis. Então, isso aqui são estilogravuras em grandes formatos que eles fizeram, de 60 por 90, para imprimir numa gráfica de lambi-lambi, que é o tamanho máximo, né, do lambi, 60 por 90. E isso recobriu aquelas janelas que vocês fizeram o grafite da fachada lateral do museu. Então, a gente cobriu com esses lambis dessa população e ficou 1 ano em cartaz no museu, foi super especial. Algumas dessas obras estão no meu acervo, eu tenho guardado, você acredita? Lá das janelas? Essas gravuras do pessoal. Ah, é?
alguns, vai. eu fiquei com alguns cartazes desses que tinham sobrado. Eu tenho guardado até hoje o material. Ai, que lindo, que legal. Ah, então você super conhece, né? Eu tô aqui, assim, os tempos, gente. 20 anos na instituição, pandemia, a gente vai. Eu não tinha certeza se você conhecia isso, mas você super conhece, né? Esse trabalho é muito legal. É muito É. legal. Então, ficou parado durante a pandemia, claro, né? Porque não tem como ser online, um trabalho com população em situação de rua, impossível. Mas a gente retomou agora em maio. A gente retomou agora em maio. Estamos super felizes de ter retomado. Aí a gente tem esse programa, que é o Meu Museu, que é o mais recente de todos eles, ele é de 2013, quer dizer, vai fazer 10 anos ano que vem. A ideia é essa, né? Trazer mais grupos de pessoas com 60 anos ou mais para a instituição e relacionar suas memórias pessoais com as memórias sociais que são preservadas pelo museu. Aí a gente tem abordagens muito específicas também. Por exemplo, nessa imagem de baixo vocês podem ver. As visitas precisam ter espaço para os idosos sentarem. Eles não aguentam ficar 1h30 em pé circulando pelo museu. Então, são visitas que vêm menos obras, vão para menos salas. A gente organiza o espaço com bancos, usa muito dos materiais multissensoriais para pessoas com deficiência. Então, são abordagens muito particulares para cada um desses públicos. Esse programa também tem um curso para profissionais que atuam com idosos. Esse ano é a 9ª edição desse curso, vai acontecer também agora em agosto. Então, muitos profissionais da área da saúde e da assistência, principalmente, gerontólogos também, participam dessa formação, que é essa imagem que vocês conseguem ver em cima. Então, são cursos teórico-práticos. A gente tem partes das aulas são no auditório do museu, discutindo algumas questões, e outras partes são exercícios que a gente faz nas exposições, para que esses profissionais se sintam à vontade para usar o museu e as obras de arte nas suas práticas. E algumas publicações que a gente fez para os idosos também. Aí, no caso, não é para os educadores, mas para os próprios idosos. E, por fim, o programa Consciência Funcional, que, como eu disse, ele é totalmente interno das equipes da Pinacoteca. Então, todo mundo que começa a trabalhar, a gente tem uma equipe relativamente grande, são 150 pessoas que trabalham no museu. Então, todo funcionário que entra no museu passa por esse programa, seja estagiário, seja curador, quem quer que seja, que é uma integração para mostrar os diferentes núcleos, áreas, os edifícios, porque a gente tem mais de um prédio, né? Então, conhecer minimamente a instituição. E depois tem módulos formativos que acontecem ao longo do ano para algumas equipes em particular, principalmente as equipes de atendimento ao público, recepcionistas, profissionais da limpeza e da segurança. E aí, é muito orgânico assim, o que esses módulos têm. Alguns são muito criados a partir das necessidades da instituição. Então, tem um módulo que vai discutir um pouco o que é museu, patrimônio, coleção, né? Uma formação básica, até outros que, por exemplo, têm encontros com as equipes dos programas inclusivos. Por quê? A gente está estimulando a visitação de públicos que não são tradicionalmente frequentadores, né? Então, eu estou estimulando a frequência de pessoas em situação de rua no centro da cidade. Não adianta nada ter uma equipe de educadores super preparada para receber essas pessoas serem barradas pelo segurança ou não serem bem recebidas na recepção. Então, quando a gente pensa acessibilidade, é importante também pensar que ela tem que ser vista como um tema transversal às nossas instituições, né? Não adianta que só determinadas equipes tenham muita clareza, trabalhem super bem com essa ideia, se a instituição como um toda não está preparada para ser acessível também, principalmente quem lida com o público. Então, aí a gente tem encontros para falar sobre a população em vulnerabilidade, para falar das necessidades dos idosos. Então, com os idosos é assim, muito, né, às vezes as pessoas do atendimento, na melhor da boa vontade, né, querendo ser carinhoso, falar, oi vovó, bem-vindo. E a gente discute o quanto isso pode ser ofensivo para algumas pessoas, né? Ou porque a pessoa não é vô, não é vó, ou porque a pessoa não quer ser identificada dessa maneira, né? Então, também questionar um pouco alguns possíveis ideias pré-concebidas, alguns sensos comuns, ou trabalhar questões ligadas à diversidade. Então, mais recentemente, a gente tem trabalhado muito essa questão das pautas identitárias, então, né, de questões ligadas à população
LGBTQIA+, da população trans, inclusive as leis que amparam essa população, por exemplo, na hora de escolher qual banheiro vai usar, né? Então, tudo isso são processos continuados de formação com as equipes. E aí, outros módulos que respondem a algumas demandas das próprias equipes. Por exemplo, na imagem de baixo, dessa das bolas de ginástica, é um encontro de alongamento, de postura, que a equipe está fazendo com um grupo de atendentes que tinham muitas queixas de dores posturais, né, musculares, porque trabalham 8 horas por dia em pé, muitas vezes em pé, numa sala de exposição de 20 a 20 graus, porque é uma sala climatizada, então tinha muitas queixas de mal-estar físico mesmo. Então a equipe do programa se formou para ter algumas oficinas de bem-estar corporal, assim, com alongamento, postura, propriocepção, para fornecer um pouco mais de bem-estar no ambiente de trabalho para essas equipes. Esse programa organiza visitas às exposições temporárias do museu, que parece que não é grande coisa, mas a Pinacoteca tem cerca de 20 exposições temporárias diferentes por ano. Então, assim, é fundamental que essas equipes conheçam essas exposições até antes dos visitantes. E oferece algumas formações também instrumentais em Libras, por exemplo. Então, 2 vezes por ano, a gente tem um curso de Libras instrumental, que é dado pela educadora surda do museu, junto com o intérprete, para que quem lida com o público possa minimamente se comunicar com algum visitante surdo que chegue. Nesses módulos também tem visitas externas a outras instituições culturais, para conhecer, para ver como que a sua função é desempenhada em outro museu. E tudo isso que eu mencionei no horário de trabalho. Então, assim, não é, digamos assim, de participação voluntária no final de semana, nem seria, porque essas pessoas também trabalham no final de semana, mas é entendido como parte do trabalho, porque é uma formação continuada das equipes. E aí é uma escala complexa, como vocês podem imaginar, porque o museu não fecha para isso acontecer. Então, as atividades são repetidas várias vezes. E aí tem algumas ações que são de participação voluntária, que são fora do horário de trabalho, que são, por exemplo, oficinas de experimentação plástica. Então, durante alguns meses do ano, no refeitório do museu, a gente promove oficinas para que quem tenha interesse possa experimentar. Então, a gente já fez serigrafia, modelagem em argila, desenho, xilogravura, fotografia, né? A gente vai experimentando de diferentes linguagens artísticas. E é uma ação que a gente faz há muitos anos, uma vez ao ano, que é essa imagem que vocês estão vendo em cima, que é o que a gente chama de Pina Criança, que é uma atividade com crianças, parentes dos funcionários, podem ser filhos, netos, sobrinhos, enteados, e que passam um domingo inteiro no museu com a gente, conhecendo o espaço de trabalho dos seus parentes e tendo jogos, espetáculos, brincadeiras, que é uma maneira também de integrar as famílias ao ambiente de trabalho dos funcionários. E aí, minha gente, assim, é o que eu queria falar rápido. Eu tenho mais coisa para falar, mas eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco. Vamos lá? Pode ser? Eu vou parar meu compartilhamento. Depois eu volto com os meus contatos para quem quiser ficar. Mas eu queria ouvir vocês um pouco agora. Se alguém tiver algum comentário, questão. Eu vou puxar aqui para ver se o pessoal vai na sequência. Acho que toda a potência que você mostra, né, desse lado acho que principalmente aquela barreira psicológica, para mim, é um aspecto que pega bastante, né? Até mesmo porque eu me dediquei muitos anos a trabalhar com isso. E como é possível você pegar e inverter essa forma que vocês invertem, né? Você imagina a visitação está 80% público classe A. Daí você e sempre se fala em democratização da cultura, o quanto é importante esse movimento, o quanto que pode aumentar o público, a potência que a gente tem guardada e que às vezes não é aproveitada, né? Eu acho muito legal isso. Tanto da escola, espontâneo, a gente conseguir criar um curso de licenciatura, né? Tem bacharel e licenciatura aqui na UDESC, mas pensando no pessoal de licenciatura, o quanto eles também, como futuros professores, mediadores, também têm essa responsabilidade boa de também tornar acessível esses espaços que tem espaço, tem obra, tem tudo
tem a cultura lá disponível e às vezes são espaços que ficam vazios mesmo, né? Eu acho fundamental isso que se traz, e é uma coisa que a gente trabalha muito nas nossas formações, com professores ou com educadores sociais. A gente fala, gente, a responsabilidade é nossa, é coletiva, entendeu? Não é nossa só do museu, nem é só de vocês. Então, a gente fala muito isso com educadores sociais, que às vezes também não são frequentadores de museus, não se sentem convidados por esses espaços, e a gente fala, vocês têm que pautar essas instituições também. Vocês têm que procurar essas instituições e falar, ó, o meu grupo tem essas características, eu quero que vocês recebam, como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar junto, vamos construir junto. Às vezes, as equipes dos museus têm que ser provocadas também a receber determinados grupos, né? Então, é fundamental que a gente tenha clareza também, né? Que quando a gente, como educador que está fora do museu, que os museus são instituições públicas, que, enfim, a gente deve convocá-los a esse tipo de ação também, sabe? Então, de fato, já é uma provocação para vocês também que estão se formando como educadores, sabe? Convoquem os museus de onde vocês estão, provoquem os profissionais, pensem ações coletivas com eles, porque a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para servir a população de diferentes maneiras. Eu acho até, Ota, depois você podia contar um pouco as coisas que a gente fazia junto, né? Para que não fique só na minha narrativa, acho que seria legal você contar um pouco. Acho que a última experiência assim que eu lembro que foi bem marcante, eu estava acompanhando um menino lá ele tinha 11 anos. Eu até falo com ele até hoje, né? Ele tinha 11 para 12 anos e a gente estava num processo de tentar aproximar ele da família, né? Eu acho que foi até um projeto que para mim me marcou bastante, né? E ele estava morando na Praça da Sé e tudo mais. E eu me empenhei muito para conseguir aproximar a família lá do Campo Limpo, ele na Praça da Sé, estava tendo um uso de droga já bem novinho. E quando a gente foi conversar, eu fui conversar com você, Gabi, eu preciso fazer uma ponte com esse menino. Alguma coisa simbólica que possa atrair ele para querer voltar para o território dele. Porque ele não era do centro, não era do Campo Limpo mais, né? Que é o Capão Redondo, a área do Racionais, quem conhece mais. E daí a gente bolou uma ideia maluca, né? Que era uma tentativa, né? De tentar utilizar o espaço do museu como uma parte simbólica mesmo, representativa da cultura, para também engajar ele nesse processo de autoidentidade, assim, de se entender como pertencente a um lugar, a uma família de volta. Daí foi aquela maluquice, né? Eu consegui levar, antes de ele voltar para casa, que demorou uns 6 meses, a gente foi na Pina, acho que umas 4 vezes para visitar a exposição. Os educadores me ajudaram, mas também deram autonomia assim para a gente poder ir conversando, que tinha um sofrimento psíquico real ali, né, acontecendo numa criança, né, que estava usando droga também. E aquilo foi um momento tão forte que na terceira visita ele falou assim, em vez de a gente voltar, porque eu respeitava o espaço dele, eu falei assim, você vai voltar para a Sé, tudo bem, você está morando ali, não, era muito difícil, né, você devolver ele para a rua, mas era um movimento que tinha que ser construído. E no terceiro para o quarto encontro ele fala, eu não posso ir lá para o Campo Limpo, eu não quero ir para essa. Eu falei, cara, então vamos, né? Daí, lógico que foi uma caminhada de 3 horas, né, da Luz para o Campo Limpo. Né? A gente foi para o Campo Limpo e depois a gente juntou as ideias principalmente daquele, agora me fugiu o nome daquele artista que trabalha que tem no Acervo da Pina, tem um trabalho super legal. Agora me fugiu o nome. Mas um artista negro também que tem aquelas esculturas. O Rubem Valentim, não é? Que tem as formas geométricas das ferramentas dos orixás. Exatamente, dos orixás, que tinha muito a ver com a família dele. E daí, daquele símbolo, surgiu um brasão, que a gente acabou criando um brasão da família dele, a partir daquela síntese, e pintou a parede da casa dele. E depois ele ficou lá. Ele tá adulto, né? Eu tô velho, né? Ele tá com 24 anos agora. Mas foi uma história gostosa de lembrar, assim. Muito feliz de estar aqui. Muito legal, viu, Otávio? Sabe que agora que você está falando, a gente vai, assim, porque são muitas vivências, né, gente? São 20 anos de trajetória, são muitas vivências. Agora que você está falando, eu estou lembrando que era isso, era um tete a tete, assim, né? Que era uma criança que você estava acompanhando, né? Isso, assim. E aí eu acho que tem uma outra questão que você comentou antes. A gente, esse tipo de trabalho, a Juliana quer falar, eu já passo a palavra, tá, Juliana? Mas só para comentar aqui que o Ota trouxe.
E isso, claro que diversifica o público do museu, mas são trabalhos muito singulares, não são numéricos. Então, assim, não adianta querer avaliar esses trabalhos numa chave quantitativa, é qualitativo. Então, assim, né, se a gente tem uma visitação de 500 mil pessoas na Pinacoteca, visitantes espontâneos por ano, o educativo atende 50 mil e esses programas atendem 2 mil, entendeu? Então, assim, isso não diminui a importância deles, em absoluto, né? Mas é só também colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu acho que essa experiência que você traz para a gente é incrível, assim, e foi com um jovem, né? Então, é também entender que o lugar dessas ações não é para transformar, né? Assim, é um trabalho muito de tijolinho por tijolinho, de formiguinha, né? Então, só para ter clareza disso também. E aí é isso, pensar que não é o quanto esse trabalho serve para a Pinacoteca ou para os museus. Ah, está trazendo novos públicos para o museu, formação de público. Eu entendo isso ao contrário, é quanto o contato com o museu está formando essa pessoa e tendo um impacto positivo na vida dela. Se ela vai virar um frequentador depois ou não, não é o mais importante para mim, é uma decorrência, mas não é o principal. Eu acho que isso que você conta, dessa criança, não jovem, uma criança que está, né, se drogando na rua, a partir dessa aproximação consigo próprio até, né, com a sua história de vida, que o contato com o museu e com você e com os educadores promover ele poder ter uma outra história para ele, gente, isso é muito mais importante do que ele virar um frequentador de museu depois, né? Então, também é importante ter essas clarezas. O museu está promovendo um espaço desse, é muito legal também. Sim, é uma superpotência. É a potência. Rompe com essa barreira que você comentou, né? Que os públicos às vezes não vão no museu porque não sentem pertencente. Muitos alunos são assim, né? Eu estava comentando com os meninos hoje em aula, eu ia levar a turma assim, de escola mesmo, né? Com ônibus fretado. Os meninos mais bagunceiros eu gostava de levar, né? Você sabe, né? Só para causar. Sei. Mas os meninos iam lá, passavam perfume, melhor roupa, melhor tênis, gel no cabelo, as meninas maquiadas. E eram os mais comportados, mãozinha para trás, porque aquilo era um evento. Eu falei, meu, tô indo no museu, que eu já vi. Essas pontes são muito importantes, né? Para transformar mesmo. São poderosas, são muito poderosas, né? É isso. Deixa a Ju perguntar. A Ju é curadora também. Tá aqui, que legal, Ju. Oi, Gabriela. Oi, todo mundo. Boa noite. Eu fiquei te ouvindo aqui, Gabriela, pensando muito aqui na nossa realidade também, né? Eu vou falar assim basicamente, porque eu comecei a trabalhar em museus em 2004. Eu fazia bacharelado, estava me formando e comecei a trabalhar em museus na área do educativo e fui ministrar aula também. E aí eu percebi que, indo para a escola de ensino básico, quando a licenciatura era importante, fui fazer a licenciatura. E essa formação no museu, para mim, inclusive fez, eu já falei isso, né, me fez atuar como curadora, porque foi super importante uma oficina que eu fiz com a Renata Bittencourt, que trouxe a curadoria educativa, e depois eu tive a oportunidade de fazer um curso unital cultural, que me abriu muitos horizontes. E fazendo parte do REM, né, do Rede de Educadores e Museus aqui em Floripa, e ouvindo a tua fala, eu fico percebendo o quão às vezes a gente também coloca dentro de poucas caixas a ideia de inclusão, as questões sociais das quais tu trouxeste que são fundamentais e que hoje a gente olha um pouco mais ampliado para isso, né? O Lota e o pessoal que conhece um pouco o meu processo curatorial, que cada vez mais tenta também pensar essas vertentes de poder acolher a todos e públicos diferentes. E hoje, por exemplo, Florianópolis se depara com um centro histórico que tem registrado, né, fora o que não tem registrado, de mais de 1.500 pessoas em situação de rua, que há alguns anos era nada, não se tinha em Florianópolis. E essas pessoas ficam exatamente nesse centro histórico, em volta de museus. E até agora nada é pensado diante disso, né? Como essas pessoas podem ser incluídas. A antiga diretora do Museu Vitor Meirelles, que é um museu federal, pensava algumas ações, inclusive a gente tinha cinema na rua, cinema falado, que era pensando nesse público. E eles eram convidados a interagirem, a verem os filmes, a fazer a conversa desse cinema falado. E eu penso quão hoje Florianópolis não tem essas outras inclusões, desde para público LGBTQIA+, né, esses processos que sempre incluem
pessoas com deficiências como sendo o único público específico para a inclusão, enquanto a gente tem aí tantas outras questões, né, a discutir. Então, tô falando disso, eu fiquei pensando muito a lacuna que nós temos aqui, né, a lacuna que deveria ser pensada, preenchida e trazida, inclusive, para dentro do curso, né, ser mais debatida, assim, de como trabalhar essas diferenças e de fato, exercer uma inclusão diante desses espaços. É muito fácil fazer nos espaços dependentes, mas os que são, né, por sistemas é um pouco complexo ainda. Obrigada, Juliana. Eu acho fundamental isso que você traz. Assim, eu bato muito nessa tecla e eu não quero ser mal entendida no sentido de que parece que eu sou contra o trabalho com as pessoas com deficiência. De jeito nenhum. Eu acho fundamental. Eu trabalho com isso também, né? Mas não é suficiente. Quando a gente pensa em acessibilidade dos museus, não é suficiente, né? E eu acho que tem muitas instituições que trabalham com as pessoas com deficiência e entendem que isso já é o papel social dela. Ótimo, é importante, tem que fazer. Mas a gente tem que olhar para as outras vulnerabilidades, né? Para as outras dificuldades de acesso, para as outras populações também. Você falou no Museu Vitor Meirelles, é que eu não vou lembrar o ano, mas há muito tempo dei uma oficina no Museu Vitor Meirelles e foi muito legal, foi com educadores de museus e de fora de museus, e eu propus que eles pensassem projetos inclusivos para o museu, e saíram, assim, eram exercícios, na verdade, mas de repente eu acho que eu fiz, porque eu, né, como organizava e fazia muita coisa, eu lembro de já ter te visto pessoalmente. Então foi lá. Pode ter sido de lá. Porque você lembra, eu lembro de uma coisa que era muito bonita, de trabalhar também com a população indígena que estava em volta do museu, vendendo artesanato. Tinham propostas super bonitas que saíram dessa oficina, mas como ideias, né? Mas foi muito interessante, assim, porque é isso, né? Um pouco essa provocação para pensar esses outros grupos que às vezes são muito vizinhos a gente, né? E que eles estão invisibilizados, né? E aí eu acho que são uma série de questões, né, que invisibiliza esses grupos, né? É a sociedade brasileira de modo geral, são as dificuldades que a gente tem históricas nossas, o nosso classismo, o nosso racismo, etc. Né? E até mesmo a funcionalidade, né, do museu, a existência do museu. A existência do museu ela não é um sistema criado para esses públicos, né? A gente precisa também olhar para isso, e hoje em dia a gente repensa esse museu, né, contemporâneo, mas a sua estrutura ela é de pessoas de classe branca, colonizadora, enfim. Em sua origem, sim, totalmente. O museu é uma das instituições colonizadoras, né, ocidentais, de saber. Então, assim, a gente tem o nosso passado nos condena, né, gente? Mas a gente pode questionar, isso é possível rever isso, né? Eu não quero desistir dos museus ainda não. Eu acho que tem muita coisa legal que a gente pode fazer desse lugar, entendeu? Até questionando, subvertendo, né? É muito por aí mesmo. Pode desistir, por favor, que isso, meninas. Então, não vou, imagina. Mas, né, é difícil, porque é isso, a gente representa, né, muita coisa difícil e pesada, né? Complexo. Eu lembro que a gente teve durante anos uma parceria, existia uma ocupação muito próxima da Pinacoteca, a ocupação Prestes Maia, você deve ter conhecido. E ela chegou a ser a maior ocupação vertical da América Latina durante uma época, tinha sei lá quantas milhares de pessoas viviam lá, não sei quantas famílias, e ela conseguiu se manter durante muito tempo como ocupação pelo movimento social pelo movimento cultural que ela aglutinou ali, criou uma biblioteca comunitária, diversos coletivos de artistas atuando, um pouco como é a ocupação 9 de julho hoje em dia em São Paulo. E a gente tinha uma parceria com eles também. Mas no começo, e não só com eles, com muitos grupos, né, que a gente chegava, existia muita desconfiança deles em relação a gente. Porque é isso, a gente representa o inimigo, o adversário, muitas vezes. E a gente ainda é a Pinacoteca do Estado de São Paulo, né? Então, assim, para muitos grupos e coletivos, o Estado é quem persegue, é quem oprime, né? A interface que muitas dessas populações tinham com o Estado era a polícia, né? Então, realmente, é um processo de desconstrução muito grande e coletivo, né? Que não deveria depender só dos educativos das instituições. Até pensando na geração nova, tem um cara aqui, um Gustavo aqui, que deixou na manga uma pergunta que tem a ver com propostas da nova geração chegando aí também, né, Gu? Quer lançar aí? Ele tava todo... Então,
Fiquei pensando em duas perguntas, assim, e você falou dessas exposições itinerantes, né? Que a Pinacoteca acontece 20 exposições itinerantes. Fiquei pensando duas questões a partir disso. Como a Pinacoteca ela vai criar essa acessibilidade para essas exposições nesse tempo? Porque como elas são itinerantes, acredito que tem um tempo para isso. E também como a Pinacoteca está fazendo para mudar isso com essas exposições, trazendo exposições que tragam esse público e tragam essa noção de pertencimento. Porque se as pessoas vão no museu, elas se vão identificar, né? A partir da experiência, né, que você falou lá do Paulo Freire. Então, como a Pinacoteca está fazendo essa mudança de pensar outras exposições com artistas que represente esses públicos que não estão frequentando os museus? Obrigada, Gustavo. Ótimas questões. Então, para as exposições temporárias é muito difícil fazer isso, porque elas duram pouco tempo, né? 3, 4 meses no máximo. Então, nem todo museu consegue expor a sua coleção. No nosso caso, a gente tem essa vantagem. A gente tem exposições de longa duração do acervo. Então, a gente trabalha, por exemplo, pensando nessa questão de acessibilidade multissensoriais, de materiais, que custam dinheiro, é caro, empenho, precisa de tempo. A gente trabalha principalmente com as obras do nosso acervo e da coleção de longa, que é uma coleção enorme, com 19 salas, 1000 obras expostas. Então, a gente tem muito material de trabalho, digamos assim. Mas a gente, claro, que pode trabalhar com as temporárias se quiser também. O que a gente talvez não consiga é ter recursos multissensoriais a tempo e verba para isso. Mas a nossa educadora surda, por exemplo, ela pode se interessar por uma exposição temporária e fazer visitas lá. Ou a gente pode usar, a gente tem investido um pouco mais na ideia agora de ter materiais multissensoriais mais coringa, assim, sabe? Que possam ser usadas em diferentes obras, em diferentes exposições e não tão específicos para determinadas obras, porque isso vai ampliar a possibilidade de uso deles. Então, assim, a gente trabalha com as temporárias, mas é mais limitador em certa medida. Essa questão que você traz, né, de como a gente está, isso eu acho que é uma coisa que está muito na pauta dos museus atualmente, então todas as discussões que a sociedade mesmo está tendo, né, sobre decolonialidade, sobre questionar alguns grupos hegemônicos, isso está muito forte dentro dos museus também, né. Então, a gente abriu uma nova exposição de longa duração da coleção no meio da pandemia, em outubro de 2020, mas é uma coleção, uma exposição que é muito atual, eu diria, nesse sentido, né? Então, ela tem um esforço muito grande para ter narrativas mais plurais. Então, teve um esforço muito grande da curadoria para ter um maior número de artistas mulheres presentes na exposição, de artistas negros, né? Artistas mulheres e homens negros e negras. Adquiriu obras de artistas indígenas contemporâneos que a gente não tinha na coleção, então está sendo incorporado a obra desses artistas para poder estar presente nessas exposições. Então, na exposição de longa, e é uma exposição mais política, assim, né? Eu considero, ela dialoga muito com o Brasil de hoje, do mundo atual, nas suas opções curatoriais. Então, assim, desde a exposição de longa duração, teve esse esforço muito grande, e na programação de exposições temporárias também. Então, tem sido muito interessante para a gente isso, principalmente para alguém que está há tanto tempo na instituição, ver o quanto essas exposições têm uma potência de trazer novos grupos ao museu, né? Às vezes, até mais do que a ação educativa, tem seu braço, mas é um braço que vai até um certo ponto, né? As exposições também alcançam outros grupos, né? Isso é bem, e até pelo poder de divulgação que elas têm dentro das instituições. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. A gente teve em 2018, se não me engano, uma exposição que se chamava Mulheres Radicais, que era de artistas latino-americanas que produziram entre as décadas de 60 e 80, na América Latina. Então, assim, período das ditaduras, né? Então, assim, era bem potente, assim, essa exposição. E foi uma exposição que trouxe muitas mulheres que se interessam pela temática feminista, né? Então, assim, a gente vê, é visível a variedade de públicos que essas exposições trazem. Depois a gente teve a exposição da Grada Quilomba, que é uma artista portuguesa, angolana,
que foi uma loucura também, super importante, foi uma loucura a quantidade de, né, pessoas negras que visitaram o museu no período da exposição da grada e que se sentiam representadas. Eu ouvi depoimentos de colegas, pessoas que eu conheço, convivo, falando, né, uma colega, uma mulher negra, que me disse, olha, hoje em dia a Pinacoteca é o museu onde eu mais me sinto representada em São Paulo. Foi super importante para a gente, né, como instituição, ouvir isso. E tinha muito a ver com a exposição da grada. A gente, logo que o museu reabriu depois da pandemia, a gente teve uma exposição que se chamava Véshua, que foi com curadoria de uma curadora indígena, que é a Naine Terena, que era de arte indígena contemporânea, isso em 2020. Então, assim, o museu tem tido um esforço muito grande em trazer outros artistas e outras narrativas. Esse ano, eu não me lembro agora se é 2022 ou 2023, a gente vai ter uma exposição individual do Dalton Paula, a gente vai ter do Jonatas Andrade, a gente vai ter uma instalação que o Denilson Baniwa vai fazer no Octógono, um site específico, lá para o Octógono, Antônio Obá, a gente tem uma série de artistas, agora a gente está com o Ayrson Heráclito, uma exposição linda, ó, tá para você visitar na Estação Pinacoteca, que chama Iorubaiano, uma obra super poderosa. Então, eu acho que isso está na pauta muito dos museus atualmente, essas questões de poder representar outras histórias, outras narrativas e outros grupos menos hegemônicos, sabe? O que é ótima, uma alegria, uma super alegria para a gente, assim, que está lá há 20 anos pensando nisso desde o educativo. É muito legal ter essas mostras como aliadas do nosso trabalho também, porque a gente já está discutindo isso há muito tempo, só que no âmbito do educativo, né? Então, quando isso chega na curadoria, para a gente é muito legal, assim, potencializa tudo. Eu tive há 2 semanas atrás aí na Pinacoteca e realmente é incrível. É muito incrível. Quem for aí nas férias e nos próximos meses, super indico. Você viu a Inclusive, exposição do acervo, Juliana? eu vi tudo e da própria Rosângela, né? Rosângela, não, desculpa. Adriana Varejão. Adriana Varejão, tá incrível a exposição dela. E Ayrson Heráclito, né, super indico, assim, porque realmente é uma exposição imperdível. Esteve no Rio de Janeiro, mas tem uma outra configuração aí na No Pina, que é mar. muito Estava bacana. no mar, né? No Museu de Arte do É, Rio. Eu não vi, faz tempo que eu não vou para o Rio. Mas, nossa, tá muito incrível mesmo. Ah, que legal. As perguntinhas guardadas do Gu, Iago? Então, tô vendo aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de perguntar algo para Gabriela. Eu vou fazer minha última pergunta e acho que a gente pode se encaminhar e encerrar. Alguém teria mais alguma pergunta? Quer colocar no chat? Eu vou deixar meu e-mail no chat, tá, gente? Perfeito. Então, só vou fazer mais uma pergunta. Ahn, Então, fiquei pensando que a Pinacoteca, ela tá localizada no centro de São Paulo e a Cracolândia fica próximo dela. Fiquei pensando também como o nosso contexto não é tão distante da Pinacoteca, porque o nosso museu aqui de Santa Catarina, ele tem logo atrás do museu, ele tem o presídio. E você estava falando sobre essas ações educativas em que não são vocês do núcleo educativo que vão lá na rua e fazem isso. Eu gostaria de saber como isso se consolida como prática mesmo, como isso se consolida no fazer, como a gente pode criar essas ações para chamar esse público, para criar essa noção de pertencimento também. Não sei se eu me fiz entender. Então, você falou do presídio, eu já fiquei pensando nisso e eu queria comentar isso. Eu sei que aí vocês estão, né, praticamente assim, muito do lado assim do presídio, né, da penitenciária. E durante anos, equipes do MASC primeiro e depois do Museu de Santa Catarina, do Museu Histórico, fizeram um trabalho educativo durante anos, um projeto que se chama Projeto Construindo, com a população privada de liberdade. Existem textos publicados sobre isso. Quem estava mais à frente é a Cristiane Castelém, uma amiga minha que mora aí, está aposentada hoje em dia,
mas que teve mais à frente desse processo. Eu recomendo que vocês conheçam, assim, Ota. Juliana, acho que conhece a Cris Castellém, né? Vocês podem, ou eu posso mandar para vocês, eu tenho alguns textos que ela escreveu sobre isso. E eu acho que é muito legal também vocês conhecerem essa iniciativa que agora está um pouco parada, ela me disse, mas que aconteceu durante anos e foi muito importante, assim, né? Com essa população, que é assim, essa questão também da população prisional é uma coisa que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Então, desde 2007, a gente tem algumas parcerias com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo para fazer ações, e com a Fundação Casa, que é a fundação que trabalha com menores, né, em privação de liberdade. A gente tem trabalhos há 15 anos, então é uma coisa que particularmente me motiva muito pensar e trabalhar, assim, né? Porque eu acho que se a gente pensar em uma situação de privação de direitos humanos básicos, a população presa em privação de liberdade é quem, né, tem menos possibilidade de exercer seus direitos fundamentais, assim. Então, eu acho muito instigante a gente pensar também como a cultura pode pensar e se articular com essas situações de privação de liberdade. Assim. Eu comentei com o Ota que tem ainda uma parceria, né, com o sistema presidiário ali próximo, onde a Fundação Catarinense de Cultura acolhe para essas pessoas trabalharem dentro da instituição e elas vão amortecendo ali, né, os dias dentro do processo de cárcere. E até um tempo atrás, não sei como isso tá, mas a Cris, a Maria Helena, o Sérgio, a Eliana, e tem mais uma, a Márcia, né, que era uma equipe bem importante dentro do núcleo educativo, eles faziam todo um processo de educação, né, não só com eles, mas acolhendo as pessoas que trabalham nas estruturas, né, aquelas pessoas invisíveis dentro do museu, desde formação, as primeiras pessoas a receberem mediação da ação educativa eram eles, de como trazer as pessoas para a proximidade desse museu, né, e que entendessem minimamente dentro de que sistema é esse museu, que museu é esse, mas também das exposições temporárias, e era um projeto muito bacana, do qual eu pude acompanhar e inclusive acolher, porque em 2006 eu coordenei um educativo da Amélia Toledo aqui. E eu pude trabalhar com eles e é um projeto incrível, assim, graças a essas 5 pessoas que vale a pena dizer, assim, que fundaram REIN e fundaram tantas coisas aqui dentro do sistema de educação em Santa Catarina, né, educação em museus, assim, são pessoas incríveis e que têm muita história e que são histórias que precisam ser continuadas, né. Nem acho. Você não está mais em instituição, Juliana? Hoje eu tô trabalhando no educativo do MES, que estou há pouco tempo, que é o Museu da Escola Catarinense, que é da UDESC, implantando o educativo que não tem, Liege está aqui também, Liege está comigo no museu, e a gente está há pouco tempo, assim, criando todo um sistema educativo do qual não tinha esse museu ainda, e a gente está tentando reestruturar e desdobrar isso, né? Mas eu passei por muitos museus aqui em Floripa e para mim sempre foi uma aprendizagem muito bacana. Ótimo, muitas coisas para pensar e fazer, né? Então, eu acho que seria muito legal se vocês pudessem, né, dentro da disciplina, do curso, conversar com esses profissionais que você mencionou, você tem os contatos, seria muito legal para eles falarem sobre esses projetos, assim. Muitas coisas muito legais aconteceram e eu conheço mais de antigamente, atualmente eu estou meio por fora, assim, mas eu sei desses projetos que eram muito interessantes, assim, que a gente acompanhava com muita atenção daqui, assim, sabe? Legal. E essa turma nova que está com um monte de projeto legal, Gustavo, estão finalizando a disciplina e propondo umas ideias. Tem um projeto bem legal aí para apresentar, vamos ver se... Eles são novos ainda, tem muito para trabalhar, para propor, né? Nossa, meu Deus, Gabi, a gente não ia te enrolar que você está saindo de férias hoje, 7h10 já. Então, pegando esse gancho, acho que a gente pode ir finalizando, né? Primeiramente, quero agradecer a Gabi, a Tarsi, o Ota, a Juliana, a todos que estão aqui hoje, nessa sexta-feira, presente.
e como é importante a gente pensar essa acessibilidade, essa lacuna histórica em que a gente tem entre o museu, essa instituição que não apresenta as pessoas como sendo pertencentes desse local, e como pessoas como você, Gabi, Tarsi, Juliana, Otto, são importantes para esse circuito, para trazer essas pessoas e dizer para elas que elas fazem parte dessa instituição também, e que, como é o núcleo educativo, a inclusão é importante para o museu, para trazer essas pessoas e levar esse acesso a elas. E eu agradeço pela fala e a todos. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Gustavo. Obrigada, gente. É. Até breve. Gabriela, muito obrigada, foi ótimo realmente te Obrigada. ouvir e poder colocar a mente, né, a borbulhar mais um pouquinho, assim. E fiquei bem feliz que a Ju tá aqui também e fez essa ponte com o nosso espaço, né, com o nosso lugar. Então, muito obrigada por ter cedido o teu tempo de estar aqui com a gente. Imagina. Mandem notícias, contem para mim o que vocês estão aprontando aí. A gente segue Vamos aprontar trocando. Eu muito. sigo à disposição. Obrigado, Tchau. Abraço, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Até. Boa noite, pessoal. Tchau, Tchauzinho, tchau. boa noite.